Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é bem delicado, mas muito importante. A ideia de seguir homens ou seguir a Deus. Exato. Porque uma crítica que a gente ouve muito é essa, né? Ah, vocês, testemunhas de Jeová, seguem homens. Sempre. Dizem que o nosso corpo governante é tipo um papa, talvez até com mais autoridade. E que sem as publicações deles a gente não conseguiria nem entender a Bíblia. Pois é, e essa é uma acusação bem séria, né? Porque ela atinge o coração da nossa fé. Com certeza. O interessante é que essa crítica, na maioria das vezes, vem de pessoas que elas mesmas defendem um conjunto bem específico de doutrinas como o único caminho certo. Exato. Então, hoje, a nossa proposta é justamente essa. Vamos desconstruir essa ideia. Vamos analisar se essa acusação faz sentido e por que ter uma orientação é tão crucial. Vamos lá. Então, para começar, tem um paradoxo que eu acho fascinante. Quem nos acusa de nos acharmos a única religião verdadeira, Sim. geralmente faz isso em livros, em sermões, que tentam provar que a religião deles é a verdadeira. É uma dinâmica curiosa, né? É uma postura no mínimo contraditória. Eles criticam a gente por acreditar que temos a verdade, enquanto defendem com unhas e dentes o exclusivismo deles. Então, a pergunta que fica para esses críticos é: vocês acham que a nossa fé é verdadeira ou falsa? Pois é. Se vocês acham que é falsa e que a de vocês é a verdadeira, por que é um problema a gente pensar exatamente a mesma coisa sobre vocês? Exato. No fundo, não é um debate sobre ter ou não uma verdade exclusiva. É um debate sobre qual verdade é exclusiva. E isso nos leva a um ponto histórico, né? Porque se a Bíblia estivesse sendo ensinada corretamente por todo mundo, talvez nem existisse essa discussão. Com certeza, mas a gente sabe que por mais de 1000 anos, doutrinas como a Trindade, o inferno de fogo, a imortalidade da alma, elas dominaram tudo. E são doutrinas que, quando você vai ver na Bíblia, a base é bem frágil. Muito frágil. E aí, quando os estudantes da Bíblia, lá no século XIX, começaram a reexaminar as escrituras, eles redescobriram coisas fundamentais. Sim, como, por exemplo, que Deus é uma só pessoa, o Pai, Jeová, não uma trindade, e que Jesus é o Filho dele. Exato. Ou que Deus não tortura ninguém eternamente no inferno de fogo, que a esperança é a ressurreição aqui na Terra. Um paraíso na Terra, que era o propósito original. E, claro, a importância de não se envolver na política e nas guerras do mundo. E esses não são pontos pequenos, sabe? O próprio Jesus disse que a vida eterna depende de conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro. Em João 17,3. Isso. Então, se uma pessoa acredita na Trindade, na nossa visão, ela não está cumprindo esse requisito básico que Jesus estabeleceu. O catolicismo, o protestantismo, eles tiveram séculos para corrigir essas doutrinas. Séculos. Não foi por falta de tempo. Foi por, digamos, falta de iniciativa. Então, quando Russell e seus associados simplesmente abriram a Bíblia e identificaram esses erros, a culpa de ser a religião certa meio que caiu no colo deles. Exatamente. E um ponto crucial: ninguém nunca impediu as outras igrejas de ensinar a verdade. A gente não vê relatos do corpo governante apontando uma arma e dizendo: só a gente pode ensinar isso. Claro que não. A cristandade ensina o que ensina porque quer. É uma escolha deles. O que nos leva a outra grande acusação. A de que nós somos uma massa de quase 8 milhões de pessoas que acreditam em tudo que o corpo governante diz sem questionar. Uma obediência cega. Como se fôssemos robôs, né? Exato, o que é um absurdo. Com tanta gente, no mundo inteiro, é óbvio que existem diferenças de pensamento, dúvidas, seria impossível não haver. A questão não é o que a gente pensa em particular, mas o que a gente prega, né? O que a gente ensina publicamente. Precisamente. A questão é não pregar algo diferente que cause divisões. A unidade na pregação é um princípio bíblico. E, de novo, a gente pode virar o jogo e olhar para os críticos. O que acontece com um pastor protestante que hoje decide que a Trindade está errada? Ele é expulso. Na hora. João Calvino, um dos pais do protestantismo, ele permitiu que Miguel Servet fosse queimado vivo por negar a Trindade. Cadê a tolerância ao pensamento diferente deles? A história mostra que a exigência de unidade doutrinária não é exclusividade nossa. Muito pelo contrário. Com certeza. E isso me leva a outro ponto. A Bíblia sozinha é suficiente?
Olha, eu posso falar por mim. Se não fosse pela orientação que eu recebi, eu jamais teria entendido que a Trindade é falsa. Eu também não. Só ler a Bíblia não foi o bastante para mim. E eu sei que meu caso não é uma exceção. De jeito nenhum. E a própria Bíblia mostra isso. Lembra da história do eunuco etíope, no livro de Atos? Sim, claro. O discípulo Filipe encontra ele lendo Isaías e pergunta: "O senhor entende o que está lendo?" E a resposta do eunuco é um balde de água fria nessa ideia da Bíblia sozinha. Como eu posso entender? A menos que alguém me oriente? É muito direto. Exatamente. E aí eu devolvo a pergunta para os nossos amigos protestantes. Se só ler a Bíblia bastasse, por que existem escolas dominicais? Por que existem pastores pregando todo domingo, seminários teológicos? A atitude lógica seria só imprimir Bíblias e distribuir, acabou. Mas não é isso que eles fazem, né? A própria estrutura deles prova que a orientação é necessária. Verdade. E isso desmonta a própria acusação de seguir homens, totalmente. Porque essa acusação, para ter algum sentido, ela só poderia vir de alguém que não pertence a nenhuma igreja. Exato. A partir do momento que você faz parte de uma organização religiosa, você já está, por definição, seguindo um conjunto de crenças estabelecido por homens. Sim. Nós não acreditamos que seguimos homens. A gente acredita que segue a Cristo e que ele usa homens imperfeitos para guiar o povo dele. Como sempre fez. Como sempre fez. A questão não é a perfeição dos homens, mas a orientação de Deus através deles. E tem outra coisa. Se o argumento é que não podemos confiar na interpretação do corpo governante, porque eles são homens imperfeitos, Sim. então, por essa lógica, a gente não pode confiar em nenhuma interpretação da Bíblia, incluindo a de todos os teólogos protestantes, porque, até onde eu sei, nenhum deles é perfeito também. É um padrão duplo, claríssimo. Então, resumindo, a gente viu que as críticas muitas vezes partem de uma posição contraditória. Pois é. Elas ignoram a história e aplicam um peso para nós e outro para eles. E que a necessidade de orientação para entender as escrituras é bíblica e, francamente, lógica. Exato. A questão não é se tem homens envolvidos na estrutura da fé, porque sempre vai ter. A questão é, essa estrutura está se esforçando de verdade para se alinhar com as verdades da Bíblia que outras abandonaram há muito tempo? Exatamente. E isso deixa uma reflexão final, eu acho. Para quem nos ouve, fica o convite para pensar com honestidade. Quem interpreta as Escrituras para sua fé? Qual é a base da autoridade deles? E, mais importante, o padrão de perfeição que eles exigem de nós é o mesmo que eles aplicam a si mesmos? Fica aí a pergunta.